Pedi para gravar já. Beleza. Achei que você ia fazer uma apresentação, assim, Marina, porque, né, convidado, assim, que se autoconvidou para dar essa aula. Então eu vou apresentar o Não, convidado. brincadeira, Marina, todo Não, mundo deixa eu conhece. apresentar o convidado. Deixa eu apresentar o Abra o convidado. lápis dele. 100% das É. pessoas aqui conhecem já, né? É, mas elas te conhecem de um jeito. Deixa eu apresentar como convidado da aula, vai. Era brincadeira, Marina, mas, né? Não, agora desliga esse microfone aí, senão eu mesmo te muto e eu apresento o convidado. Bom, esta disciplina, sei que hoje é uma aula aberta, né? E as pessoas estão chegando de vários lugares, porque a gente divulgou a aula aberta em várias redes sociais, nas nossas redes sociais. Mas o convidado especial de hoje para falar sobre pragmática, porque esta é uma disciplina de pragmática e semântica, como era no primeiro semestre do ano catastrófico. Agora a gente está trabalhando com pragmática e na semana passada a gente já teve um convidado para falar de teoria da relevância. E agora a gente tem um convidado para falar de teoria dos jogos relacionada à pragmática. Então eu chamei um especialista no assunto, que não vamos contar que ele se auto-chamou, mas de qualquer maneira eu já teria convidado, como eu convidei na semana passada, né? Para tratar de um aspecto que não é tão comum de se abordar na pragmática, mas é o assunto do doutorado do nosso amigo aqui, e que fez um estágio doutorado de sanduíche esqueci o nome da universidade, com o professor Marcelo Dascal. Então, é uma autoridade no assunto, é um doutor no assunto, e eu participei da banca dele, e é meu amigo, e é o princeso gótico da Disney. Com vocês, Álvaro, o pai da Zara. Oi, gente. Mas, Marina, aí você só me avisa a hora que chegar o especialista para eu parar de falar, tá? Para ele poder começar a falar. Não quero tomar muito tempo lá do sujeito, tá? Enfim, pessoal, né? Eu de fato me autoconvidei aqui, né? Eu já começo, né? Essa é uma coisa que eu queria comentar, né? Não é falsa modéstia aqui quando eu estou falando que eu não sou especialista, de fato eu não sou, né? É uma coisa que me interessou lá, eu peguei no doutorado, né? Quando eu comecei a estudar lá o tema da não cooperação, né? Que era o meu objeto, e aí eu dei de cara com essa teoria, não era a teoria que eu estava usando lá para resolver meus problemas, mas depois eu comecei, né, fiz o primeiro, eu terminei o doutorado lá, porque tinha que terminar, né, senão a gente, né, fica aí preso para sempre. E aí eu mantive lá a perspectiva, que era uma perspectiva graciana e tal, e aí eu fiquei lá achando defeitos aí nesse paradigma, né, da teoria dos jogos, da forma como eles tratavam a questão lá. Eram os únicos que tinham falado de não cooperação que eu encontrei, né, então tinha um grande mérito ali. Mas depois eu fiquei, né, enquanto mesmo escrevia, eu fiquei assim, né, tô sendo mentiroso aqui, tô dizendo que, né, isso aqui que eu tô fazendo é melhor, mas na verdade não sei não, gente, eu acho que eu tô sendo meio, né, meio mentiroso aí. E hoje eu vou falar, né, eu, tipicamente quando eu apresento as teorias eu faço uma coisa meio neutra, assim, né, o pessoal que tem acompanhado ali, seja a disciplina comigo, seja os vídeos aí que a gente faz com eu e a Marina fazemos juntos, né, tá dividindo aí essa tarefa, né. A gente aproveitou que, né, nessa modalidade de ensino remoto, como a gente está com a mesma turma, no mesmo ritmo, no mesmo andamento, a gente está dividindo aí as tarefas, né? Então a gente grava os vídeos juntos, a gente compartilha com as mesmas turmas. Então, esqueci o que eu estava falando, comecei a falar, me perdi nessa coisa dos vídeos, né? Eu ia falar da não cooperação, amigo. Ah, isso, né? Que é só o que você sabe falar. Não cooperação. Só o que eu sei falar. E aí isso, né? Daí eu essa teoria passei a achar ela cada vez mais interessante. Na verdade, o Dascal, né, que foi, enfim, né, foi meu orientador durante o doutorado de sanduíche. Eu estou falando aqui dessas coisas muito, né, o Dascal ele faleceu, né, 2 anos atrás. Então ele, na verdade, eu tive pouco contato com ele, mas ele estaria muito, certo, acho que decepcionado comigo de eu estar falando de teoria dos jogos, porque uma vez ele me disse, né, que achava que isso era uma bobagem. Então, estou aqui, né, certo sentido, tripudiando aqui na memória do professor Dascal e tal. Espero que ele me perdoe, né? Enfim. Mas como eu espero que vocês, como eu espero que fique claro ali,
ao final da exposição aqui, essa teoria de fato ela é muito legal, ela tem coisas, características muito bacanas, né? E é o que eu quero estudar já faz um tempo, eu tenho aí tentado, né, aos pouquinhos, né, me aprofundar nessa teoria já há algum tempo, desde o doutorado que eu defendi em 2016, mas a vida de professor colaborador e, né, pai da Zara, meu título aí já, né, citado, como você deve imaginar isso, né, faz com que o progresso seja um pouco menos rápido, né? Um pouco como uma vez, né, eu vi uma citação, né, um agradecimento, né, de tese de doutorado que funcionava, né, como meme e circulava, né, que era um agradecimento à minha esposa e à minha filha, sem as quais esta tese teria sido defendida 2 anos antes, né. Então, mais ou menos isso, né, claro, né, é é maravilhoso, né, poder ser pai da Zara, vocês devem saber, porque, né, sempre que eu posto uns vídeos muito legais dela, mas é claro que isso, né, também dificulta, também consome tempo, né, é um projeto muito importante, merece aí muito da nossa atenção, né. Mas enfim, isso para dizer um pouco como é que eu cheguei ali na teoria dos jogos, né. Você quer falar uma coisa, Marina? Fez um tá. Eh, então o que eu vou fazer, pessoal, como tem alguns, né, alguns de vocês aqui que não são alunos do quarto ano e, portanto, ainda não viram semântica e pragmática, né, eu vou fazer uma introdução, assim, super breve de o que é pragmática, falar um pouquinho do Grice, assim, 5 minutos, só para vocês. Isso é verdade, né? O doutorado não foi, né, não foi culpa delas, né? Mas, depois do doutorado, né, aí eu posso usar essa justificativa, né? No fim das contas, de repente ia ser igual, né? Eu só estou aqui me defendendo e tal, né? Mas, enfim, o atraso do doutorado foi por minha própria conta, né? Isso eu não posso nem colocar na conta de ninguém. Mas então eu vou fazer essa primeira exposição bem rapidamente, assim, né? Vou pedir desculpa já, né, a todos, né, que vão presenciar este, esta carnificina que eu vou performar aqui em relação ao que é a pragmática, o que é o Grice, né? Eu vou tentar cortar, assim, né, o máximo possível, de novo, assim, o que é pragmática, o que é Grice ali em 5 minutos, só para vocês saberem um pouquinho ali, para situar um pouco essas questões. De novo, é uma aula que era planejada aqui para o final do curso de semântica e pragmática, então a gente já discutiu outras coisas que eu vou referenciar aqui ao longo da aula, né? Mas sempre que elas aparecerem, eu vou tentar explicar, né, minimamente ali o que essas coisas são, né? E espero que fique, pelo menos dê para entender minimamente ali, né, para situar vocês um pouco em relação à discussão, embora, é claro, né, não dê para explicar super bem essas coisas. Então, vamos lá, gente. Chega de ficar, né, preâmbulos e preâmbulos, vamos ao que interessa aí. Primeiro eu quero, né, a primeira coisa que interessa aqui, eu quero destacar essa minha longa tradição aqui de capas de apresentação extremamente bem pensadas, assim, que sempre tem um, uma referência aqui, né, em Morpho 2 lá está funcionando melhor do que em semântica e pragmática, mas sempre tem uma tentativa aqui, né. Então, né, falando de teoria dos jogos, peguei aqui essa temática dos jogos mortais. Espero que não seja mortal para ninguém. Eu, na verdade, nem gosto muito da franquia, porque eu não gosto muito de filmes de terror. Acho meio besta, desculpem quem gosta, né, mas acho que é sempre uma coisa tipo, né, jump scare, assim, né, aquele susto só do bum, né. Então eu nem gosto muito, mas enfim, né, achei que ficava legal aí, né. Talvez não devesse ter falado, porque aí ficava mais legal, sei lá, né. Então, pragmática, pessoal. Nessa primeira parte aqui, pragmática, né, curso intensivo de pragmática em 5 minutos, né. Do que trata a pragmática? Quando a gente está pensando em pragmática, né, é uma resposta possível, né, dentro de várias outras que vão aparecer um pouquinho também ao longo da nossa conversa aqui, é que a pragmática trata da lógica da conversação. É uma das possibilidades, é um dos recortes ali da pragmática, né. O que eu quero dizer com isso? Eu mencionei aqui, já coloquei o nome do Grice aqui em letras garrafais, porque ele é um dos grandes instauradores dessa discussão, né? Ele é o primeiro grande nome ali que vai lançar a luz aí nessas questões, e ele tem um texto que é Lógica da Conversação, né?
Então, a gente vai partir um pouco dele aqui. O que é isso? O que a gente estava falando aqui, chamando de lógica da conversação? Quando a gente conversa, quando a gente se comunica, a gente diz mais do que a gente diz literalmente. Então, se eu tenho um diálogozinho, como eu tenho aqui, entre A e B, se alguém pergunta como vai fulano no novo emprego, e alguém responde, bom, ele ainda não foi preso, né? Eu tenho um descompasso aqui entre o que é dito e o que é implicado. O que é dito é aquilo que está dito literalmente, que é o que eu disse, que ele ainda não foi preso, só isso. Eu não disse mais nada literalmente do que isso. No entanto, eu quero dizer mais do que isso. Tem uma coisa a mais aí que está sendo implicada, que é que ele é desonesto. Né? A gente esperaria que, a essa altura, ele já teria sido preso. Né? Então, a gente vai chamar isso de implicatura, essa segunda leitura. Então, tem uma implicatura, que é a implicatura de que ele é desonesto. É um termo, né? O termo implicatura é para separar um pouco de implicação, né? Que é um termo técnico já reservado aí na lógica, né? Então, a gente vai chamar isso de implicatura, que é um tipo particular de implicação, né? Uma implicação conversacional. Então, aqui eu tenho uma implicatura de que eu estou querendo dizer, de forma indireta, que ele é desonesto. É a mesma coisa que eu tenho aqui em 2. Se alguém me pergunta, vamos ao cinema, e eu digo, tenho que estudar, vocês vão entender que isso é uma resposta negativa. Né? Vocês vão entender que eu estou dizendo, não, não vamos ao cinema, porque eu tenho que estudar, né? Não posso ir porque eu tenho que estudar. Isso não está dito literalmente, mas está claramente implicado conversacionalmente. Então, essa sentença em B ali, ela carrega a implicatura de uma resposta negativa. Então, esse tipo de coisa que o Grice tinha em mente quando ele começou a falar de lógica da conversação. Como é que a gente diz mais do que o que está dito literalmente, eu vou colocar aqui aspas, né, nesse literalmente aqui, né, que seria o que a gente vai chamar de sentido semântico, né, o que é dito. Estou fazendo uma super simplificação aqui, então, né, me desculpem aí quem está ficando meio de cabelo em pé, assim, né. Então, grosso modo, né, quando a gente vai falar de sentido semântico, a gente vai estar pensando nesse sentido mais literal, né, e o sentido pragmático, que é o que vai interessar a gente aqui, é esse sentido que é da ordem da intenção comunicativa, não aquilo que é dito, mas aquilo que está implicado no que é dito, aquilo que eu vou interpretar além daquilo que está sendo explicitamente dito. Né? Para o Grice, ele vai organizar isso, ele vai tentar explicar isso num modelo muito particular, que parte de um princípio que é o princípio da cooperação. O Grice vai dizer, a gente segue um conjunto de regras tácitas, né? Que não são escritas em nenhum lugar, mas a gente segue essas regras de forma quase contratual. E a gente segue essas regras de forma a cooperar comunicativamente, a gente aí trocar, né, certas informações de modo racional e cooperativo. Então, eu vou imaginar que vocês, quando eu digo uma sentença como tá em B ali, vocês não vão parar ali no sentido literal, vocês vão tentar entender o que eu quis dizer a mais ali, além com essa sentença. Vocês vão tentar entender isso como uma resposta à pergunta que vocês colocaram. Né? O Gretz vai fazer isso ali pensando num conjunto de 4 máximas conversacionais. Elas têm cara, assim, de sei lá, né? Parece que o Grace foi de repente o primeiro coach ali que dizia como a gente deve se expressar bem, mas não é exatamente isso, né? Ele vai dizer coisas do tipo seja verdadeiro, seja relevante, seja claro, seja ordenado, né? Mas não é no sentido de dicas, né? De retórica, curso de retórica que a gente faz para falar melhor. Ele está pensando aqui, de novo, em regras que são quase contratuais, né? São regras que explicam o funcionamento, né, da lógica da conversação. Por que a gente consegue implicar, né, mais do que a gente está dizendo? Como é que a gente consegue veicular implicaturas? Porque a gente está seguindo essas regras tácitas, essas máximas conversacionais. Né? Então, nesse caso aqui, uma das máximas é seja relevante, então a gente vai tentar sempre dizer coisas relevantes, a gente vai dizer sempre coisas que fazem sentido dentro da conversa. Se eu me deparo com uma resposta como B, que aparentemente não é relevante, que aparentemente poderia ser interpretada como um desvio de assunto, eu estou falando de uma coisa, você pergunta uma coisa, eu falo de outra, né?
eu vou procurar interpretar isso como sendo, na verdade, relevante. Ela só não é relevante do ponto de vista do que é dito, mas do ponto de vista do que é implicado, ela é perfeitamente relevante. Ela é uma resposta, a resposta, inclusive, né, uma resposta, um tipo, né, uma resposta que você estava demandando ali, né. Então, para o Grice, é assim que vai funcionar de novo, né? Grice em 5 minutos aqui, a lógica da conversação. Espero que isso faça mais sentido quando vocês fizerem, né? O pessoal que ainda não fez, né? Faça essa matéria de semântica pragmática, espero que isso faça mais sentido aí, né? Então, o Grice, ele escreve, enfim, né, na segunda metade do século XX aí, então, né, ele tem aí já alguns anos aí, né, já de água embaixo da ponte. Ele não é a teoria mais recente, né, não é o que as pessoas geralmente usam para fazer pragmática, né, up to date, né, pragmática aí de ponta, né, mas ele é uma figura central e ele vai influenciar muito do que é feito depois, né. A teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos, diferente da maioria das teorias pragmáticas que a gente tem no mercado, digamos assim, ela não vem do Grice, né? Basicamente, a gente pode dizer que as teorias pragmáticas que a gente tem, elas pagam tributo de alguma forma ao Grice. Por mais que elas sejam, que elas quebrem muito, né, o vínculo com o Grice, elas ainda têm ali uma origem graciana, né? A teoria dos jogos, ela é uma teoria que tem uma outra origem. Ela, na verdade, é uma teoria matemática que se origina ali na economia para explicar questões econômicas. Então, os nomes que a gente vai ver quando a gente estuda a teoria dos jogos são, primeiramente, o nome dos caras da economia e da matemática, como são esses sujeitos aí, John von Neumann, né, o Morgenstern e o John Nash, né, que é Nobel de Economia, inclusive, né. Eu sempre gosto de mencionar esse fato porque ele é curioso, mas John Nash é aquele cara daquele filme Uma Mente Brilhante. Você já viu nesse filme, aquele filme lá com o Russell Crowe, né, que ele é, enfim, esse sujeito genial, ele sofre de esquizofrenia e tal. Então é um filme hollywoodiano aí sobre a figura do John Nash, né, então, de repente, vocês conhecem ele desse lugar aí, né. Então, uma curiosidade que eu sempre gosto de mencionar. E ele é uma figura bem importante ali. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Economia justamente pela contribuição que ele fez à teoria dos jogos na economia. Qual que é o objetivo da teoria dos jogos? É uma teoria de microeconomia, né? Enfim, isso não faz sentido eu ficar explicando muito isso, né? Mas é uma que pensa o comportamento dos agentes e não, né, macroeconomia, como é que é a economia do país e tal, né? É uma teoria que vai procurar modelar o comportamento dos agentes econômicos. Então, quando os agentes econômicos têm que tomar uma decisão, como é que eles se comportam, né? Então, pensando no comportamento racional ali desses agentes econômicos, né? Essa teoria ela começa com uma noção de agente ali, que é esse agente econômico autointeressado, que só pensa em lucro e tal, né? Mas mais recentemente, né, o pessoal percebeu que isso não é uma necessidade, né? A gente pode pensar ali em qualquer tipo de agente racional, qualquer tipo de comportamento racional. E o que acontece? Para o Grice, e né, para boa parte da pragmática, quando a gente está falando de lógica da conversação, a gente está pensando numa certa racionalidade comunicativa, né? Essa é, inclusive, uma tradição que, incidentalmente, ela remete aí a essa figura do David Lewis, que é um sujeito muito famoso, né, na semântica, filósofo, lógico, né? Não que é lógico que ele é filósofo, né, mas que ele é filósofo e lógico, né? Que é a primeira pessoa que vai apontar para esse uso da teoria dos jogos na linguística. Ele vai dizer que a comunicação é um jogo de sinalização, né, um signaling game, né? E aí isso vai ficar, enfim, meio perdido aí na linguística até mais ou menos até meados da década de 90, quando surge um novo interesse ali para trabalhar essa teoria e pensar como é que a gente pode usar a teoria dos jogos para modelar o comportamento racional comunicativo, né, e pensar os agentes em questão como agentes comunicativos, né. Eu vou falar um pouquinho de como é que funciona a teoria dos jogos, né, de modo geral, os fundamentos gerais, antes de falar especificamente como é que a gente usa isso para falar de linguística e de pragmática, que é o nosso objetivo aqui. Então, vou fazer uma introduçãozinha assim super breve, né, sobre teoria dos jogos, antes da gente avançar ali. Se vocês tiverem qualquer dúvida aí, pessoal, perguntem. Só lembrem aí que eu
eu tô com a apresentação aqui, então eu eventualmente não vejo aqui o chat, né? Eu volto e meia paro aqui, eu dou um alt tab aqui para dar uma espiada, mas eu não tô vendo direto ali o chat, então se vocês quiserem, né, pelo menos dar um grito ali, né? Aí eu dou uma olhada ali para ver qual que é a Eu posso pergunta de fazer vocês. esse papel de olhar o chat, mas, bom, comigo eles nunca falam, quem sabe com você, né? Não, comigo eles também não falavam muito não, Marina. Até quando eu fazia os joguinhos lá, levava os joguinhos, eles também ficavam meio tímidos, assim. Mas não tem problema, né? A gente gosta deles ainda assim, gente. É. Escuta, você não tá vendo as pessoas, você não tá nem me vendo na câmera, porque daí eu vou desligar a minha câmera. Eu dou um alt tab aí eu vejo, mas quando eu tô vendo a apresentação, não, Marina. Ah, então eu vou desligar minha câmera. Se eu vou colocar uma foto sua aqui no celular, Marina, daí eu fico vendo aqui para, né? Podia colocar, ter preparado um GIF aqui, né? Daí você ficava se movendo aqui, daí fica com a impressão de você estar reagindo às coisas que eu tô falando e tal, né? Mas então vamos lá, né, pessoal? Bom, vamos ver alguns conceitos importantes aqui para tentar entender como é que funciona a teoria dos jogos, né? Primeiro é a noção de jogo, né? O que é um jogo? É quando dois ou mais, né, agentes racionais interagem, né, e eles interagem de modo a ganhar o jogo, né? E aí a gente já vai esclarecer aí o que significa esse ganhar o jogo, né? Quando a gente joga, da mesma forma que a gente joga jogos normais, a gente adota uma determinada estratégia que parte ali da observação daquilo que eu acho que você vai fazer, né? Então, eu acho que você vai usar determinada estratégia, eu vou tentar antecipar a sua estratégia, então a minha estratégia tenta antecipar a sua estratégia e vice-versa. A gente vai estar mutuamente aqui tentando antecipar as estratégias um do outro, né? O que é esse ganhar o jogo? Esse ganhar o jogo, né, pode ser várias coisas, e aqui que vai entrar a noção de preferência e de utilidade, né? Não necessariamente a gente está falando de um jogo de verdade, né, um jogo tipo futebol, né, ou Counter-Strike aí que o Marcos anda jogando, né? Não sei o que os alunos do Marcos aí andam fazendo para ele, que ele está jogando muito Counter-Strike aí, né? Mas, enfim, pode ser um jogo de vários tipos possíveis, como, por exemplo, um jogo econômico, né? Tem lá, sei lá, empresas, agentes ali disputando, e o que eles querem é o máximo de lucro possível, né? Então, isso que a gente quer são as nossas preferências. Como eu comentei, não necessariamente a gente precisa assumir um agente econômico, autointeressado, egoísta, né, para esse tipo de teoria. A gente pode, inclusive, ter um agente que tem preferências que sejam perfeitamente filantrópicas, né, abnegadas, etc., né? Todo mundo tem preferências, todo mundo tem determinados objetivos, a gente quer alcançar determinadas coisas. Então, essas são as nossas preferências. Quando a gente joga um jogo, qualquer que seja, a gente tem um objetivo, a gente quer chegar em algum lugar. As utilidades são os ganhos nesse jogo, o que a gente consegue de retorno nesse jogo. Num jogo econômico, quanto de dinheiro eu consigo, né? Se for o jogo, sei lá, né, o jogo das pessoas mais caridosas do mundo, é quanto a gente consegue diminuir, sei lá, o sofrimento no mundo, né? Então pode ser qualquer coisa, né? Claro, quando a gente for falar em termos comunicativos, aí a gente está falando basicamente de compreensão mútua ali, né? De quanto a gente consegue se entender e eventualmente também a gente pode pensar em influenciar os comportamentos dos nossos interlocutores usando comunicação, né? Então depende sempre dos nossos objetivos particulares. E aqui, né, é interessante fazer essa ressalva, quando a gente fala de jogos, não necessariamente é um jogo em que um perde e outro ganha. Esse jogo que um perde e o outro ganha, a gente chama de jogos de soma zero, né, que o vencedor leva tudo, incluindo as batatas aí, né. Então esse é um jogo de soma zero, se eu ganhar faz com que você perca. Mas nem todo jogo é assim, né? Se você joga um jogo de tabuleiro, vocês sabem que tem jogos, por exemplo, que joga todo mundo junto contra o tabuleiro, né? Na economia, nem sempre, né? Não significa que todo mundo, uma pessoa vai ganhar todo o dinheiro do mundo e a outra todo mundo vai ficar pobre, embora eventualmente a gente tenha a sensação de que esse é o objetivo, né? Juram lá de pés juntos os economistas que, né, não é o caso, que a economia, né, é um jogo que não é de soma zero, né? Nem sempre quando eu ganho você perde, né? Enfim. Em termos de comunicação, isso vai ser particularmente interessante, porque, é claro, tipicamente, quando a gente conversa, o fato de eu conseguir alcançar meu objetivo não faz com que você
não alcance o seu objetivo, porque tipicamente o nosso objetivo é o mesmo, que é se entender, né? Estou colocando aqui tipicamente porque é claro que, como a Marina já disse, né, eu só consigo pensar em não cooperação. Então, esse é um ponto, né, fulcral aqui, central da teoria dos jogos, por isso que eu acho ela tão interessante, né, um dos principais, que é, eu posso ter jogos diferentes, eu posso ter um jogo em que as nossas preferências estão alinhadas, então a gente quer a mesma coisa, a gente quer se entender ao máximo possível, mas eu também posso ter um jogo em que os nossos interesses não estão tão alinhados assim. De repente, se você estiver perguntando uma coisa que eu não quero que você saiba, aí as preferências divergem. Você quer saber o máximo possível e eu vou querer dizer o mínimo possível. Então, os nossos interesses, imediatamente, as nossas preferências, imediatamente divergem. Né? Bom, o que acontece? A gente vai entender que os jogadores, os agentes aqui, os atores na teoria dos jogos, eles são sempre maximizadores de utilidade. Independente do objetivo que eles querem, né, eles sempre querem o máximo possível daquele objetivo. Se o seu objetivo é ficar rico, você sempre quer mais dinheiro. Se o seu objetivo é, sei lá, né, ter tempo livre para cuidar da família, o seu objetivo vai ser sempre ter o máximo possível ali de tempo livre para isso. Né? Claro, a gente tem várias preferências, a gente vai tentar conciliar essas preferências, né, e a gente vai pesar os custos de uma coisa e de outra, mas, via de regra, né, quanto mais, melhor. Né? Acho que isso é relativamente tranquilo, né? Não é um conceito muito difícil, porque a gente normalmente pensa assim com dinheiro, de fato, né? Se quiserem dar mais dinheiro para a gente, né, ninguém vai achar ruim. O que acontece? Como eu comentei lá, quando a gente está jogando um jogo, a gente está prevendo ali as estratégias do meu oponente. Então, a utilidade que eu recebo, ela não acontece num vácuo. Ela é o máximo permitido pelas suas estratégias. Então, ao mesmo tempo que eu estou tentando obter o máximo possível de utilidade, você também está. E às vezes as nossas estratégias podem eventualmente fazer com que a gente ganhe cada um pouco menos. Né? Quando a gente chega numa situação que é, digamos, ideal, que é o máximo para mim e o máximo para você, né, considerando ali as jogadas possíveis, a gente pode dizer que esse jogo está em equilíbrio. Né? A gente chegou ali numa estratégia que é a melhor resolução, a melhor resposta possível para aquele jogo. Considerando ali todas as jogadas possíveis que eu acho que você vai fazer, né, a minha estratégia ideal vai ser X e a sua estratégia ideal vai ser Y, e aí esse jogo vai estar em equilíbrio. Né? Bom, o que é interessante ressaltar aqui, né? Para o pessoal que já viu a fala do professor Maurício na semana passada, tem uma questão interessante lá que o Maurício chamou a atenção, que é o fato, tem várias coisas aqui que, em vários momentos que a teoria da relevância e a teoria dos jogos se tocam, né? Vou mencionar alguns aqui, né? Sempre dizendo aqui, é claro que a teoria dos jogos é muito mais legal, né? Mas esse é um deles, né? É um ponto que o Maurício mencionou, que a teoria dos jogos, a teoria da relevância, ela não é uma teoria do tipo tudo ou nada, né? É uma teoria ali probabilística, a gente tem uma probabilidade de ser bem sucedido na comunicação. Né? A teoria dos jogos não só é uma teoria desse tipo, uma teoria probabilística, então, portanto, ela não é uma teoria tudo ou nada, né? Não é que a gente ou se entende perfeitamente ou a gente não se entende nada, né? Ela é uma teoria que tem gradações. O pessoal que estudou semântica, né? Para semântica, a teoria semântica clássica, né? E acho que essa é uma ressalva importante de se fazer, ela parte de um tipo de lógica que a gente chama de lógica booleana ou aristotélica, que a lógica é essa lógica do tudo ou nada, né? Ou uma sentença é verdadeira ou ela é falsa. Não existe meio termo, né? Tem a formulação clássica que é terceiro não se dá, né? Tertium non datur, né? No latim, né? Então, é verdadeiro ou falso, não tem terceira opção. A teoria dos jogos tipicamente usa essa outra teoria, que é a teoria da probabilidade bayesiana, que é um tipo de lógica multivalorada. O que isso significa? É uma lógica que permite um contínuo ali de valores entre verdadeiro e falso, entre sim e não, né, entre certo e errado, etc. Né? Então, eu tenho ali um contínuo infinito de gradações. Né? Tipicamente, esse tipo de raciocínio emerge na lógica para pensar predicados como careca, alto, né? Quanto que uma pessoa precisa ter de altura para ser alta?
1,80, né, 1,90, quer dizer, se a gente disser que uma pessoa tem que ter 1,80 para ser alta, uma pessoa de 1,79 e meio é baixa, não, né? Quer dizer, a gente tem uma gradação de altura e se uma pessoa tem 1,80, 1,81, 1,79, ela está ali muito próxima disso que é ser alto, né? Então, tipicamente, na semântica, esse tipo de lógica multivalorada, né, serve justamente para falar desse tipo de predicado, né, que são predicados, né, que se dão ali num contínuo, né? É diferente de ser, sei lá, né, tá vivo ou tá morto, né? Sei lá, não dá para dizer se está mais ou menos vivo, né? Ou você está vivo ou você está morto, né? Alguns predicados são categóricos, alguns são ali graduais, né? Essa informação vai ser interessante aqui, eu já vou retomar ela um pouquinho aqui mais para frente, então segurem aí, né? O que é importante ressaltar aqui, né, de novo na minha propaganda, é que a probabilidade bayesiana é uma teoria extremamente bem consolidada, extremamente robusta, né? O pessoal da matemática usa, o pessoal de outras teorias linguísticas, inclusive usa, né, os conexionistas, por exemplo, usam muito probabilidade bayesiana. Desculpa aí, Marcos, que eu estou mencionando aqui os rivais aqui, né? Mas só para mencionar que ela é bastante sólida, né? Então ela tem muito trabalho já, ela está muito bem estabelecida. É isso que torna a teoria dos jogos interessante em vários aspectos, porque, por um lado, ela é antiga, ela já tem um arcabouço teórico muito bem consolidado, mas não na linguística, não na pragmática. Então, na pragmática, ela é nova, muito recente. Né? Então, ela é velha e nova ao mesmo tempo, o que torna ela particularmente interessante. Eu tenho um instrumental teórico muito refinado, né? Mas ele ainda não foi aplicado, né, o suficiente, né, não se explorou ainda o potencial todo dessa teoria para explicar os fenômenos linguísticos. De novo, isso é bastante recente, né? Tem menos de 3 décadas aí, né? Então, estou falando aqui várias coisas, vou tentar aqui explicar, né, com um exemplo. Eu tinha colocado aqui esse exemplo, que é um exemplo clássico, que é o dilema do prisioneiro. Mas em homenagem aqui à nossa aula, eu fiz aqui uma releitura do dilema do prisioneiro, que é uma historinha que vai envolver aqui eu e a Marina, né, num crime aqui terrível, né? Vou fechar aqui um pouco a compartilhamento, vou deixar aqui que vocês podem eventualmente ler se vocês quiserem, né? Mas imagine a seguinte história, né? A história é a seguinte, né? Fictícia, eu quero já dizer aqui ao FBI, a todas as autoridades aqui, ao Serviço de Inteligência Israelense que vai me ouvir aqui, que isso é tudo brincadeira, tá, pessoal? Brincadeirinha aqui, Interpol, etc., né? A história de como eu e a Marina, cansados de esperar que o governo comprasse vacinas, decidimos, né, roubar a vacina de outro país. Né? Então, eu e a Marina se juntamos aqui para cometer esse crime, o crime do século, né, que é roubar a vacina e trazer aqui para o Brasil para minimizar aqui a nossa situação terrível. A gente escolheu o país de Israel, desculpa a inteligência, né, do pessoal de Israel, porque, primeiro, é um país que tem muita abundância, né, de vacinas, né, já vacinou mais da metade da população, e segundo, pelo meu grande, né, conhecimento geográfico ali da região e tal, né, como eu fui para lá e tal, né, invejosos dirão que eu só conheço a universidade e a praia, e o caminho entre uma outra coisa e a outra, tudo mentira, tudo intriga da oposição, conheço ali, né, muito a fundo a geografia da região e tal, né, mas então a gente decidiu ali ir para Israel ali, né? Vamos dizer que eu só ficava lá comendo falafel e tal, né? Mentira, estava ali esse tempo todo me familiarizando ali com a região e tal, né? Então a gente embarca num voo clandestino ali, desembarca em Israel e a gente, ai, sabiche é muito bom, é um sanduíche de berinjela grelhada, assim, super bom, gente. A gente desembarca então em Israel para essa missão secreta e a gente é bem sucedido. A gente subtrai ali, é claro, né, uma quantidade razoável de vacinas e a gente consegue trazê-las de volta. Mas é claro, eles percebem esse roubo e aí eles vêm atrás da gente, chegam até a gente. No entanto, como eu e a Marina somos os grandes gênios do crime aqui, eles não conseguem encontrar indícios de que a gente de fato está por trás do roubo das vacinas. Né? O que eles conseguem é descobrir que a gente entrou ilegalmente no país.
Então, eles levam a gente ali, cada um separadamente, para 2 salas de interrogatório, e aí eles fazem a seguinte proposta para cada um de nós separadamente, né? Então, a gente não sabe a gente não sabe o que está acontecendo na sala do outro, mas a gente imagina que a proposta seja a mesma. Eles vão dizer o seguinte: olha, vão chegar para mim, Álvaro, se você entregar a Marina e ela ficar quieta e ela, né, não falar nada, você fica livre, né, a gente tira todas as acusações e a Marina vai ser condenada a 10 anos de prisão. Por outro lado, a gente vai fazer a mesma proposta para a Marina. Se ela te entregar e você não falar nada, aí você vai para a cadeia, fica 10 anos na cadeia e a Marina sai livre. Se ambos vocês se entregarem, se vocês delatarem um ao outro, aí vocês vão cumprir cada um 5 anos de prisão. Por outro lado, se ambos vocês não falarem nada, aí vocês vão ser condenados pelo crime de ter entrado ilegalmente no país e vão cumprir ali 6 meses de cadeia, meio ano de cadeia. O que é legal nesse exemplo? A gente consegue aqui transformar o que a gente tem a ganhar, ou no caso a perder, em valores numéricos muito claros, né? Então eu tenho aqui, né, essas circunstâncias aqui, né? No caso de ambos negarem, de ambos aqui se negarem a delatar, eu me nego a delatar e a Marina se nega a delatar, cada um fica 6 meses na cadeia, que é o tempo ali, né, do crime de ter entrado legalmente no país. Se, por outro lado, eu me negar a delatar e a Marina me delatar, ela fica livre e eu sou condenado a 10 anos de prisão. Por outro lado, se eu delatar e a Marina ficar em silêncio, eu fico livre e a Marina é condenada a 10 anos de prisão. E se ambos derem com a língua nos dentes, a gente é condenado a 5 anos de prisão. Então, eu tenho aqui, né, resuminho numérico aqui, né. Na primeira possibilidade, que ambos negam, cada um tem meio ano de prisão. Na possibilidade que eu delato e a Marina, eu nego e a Marina delata, eu vou para a cadeia, 10 anos e a Marina 0. Na outra, que eu delato e a Marina fica em silêncio, eu fico livre e a Marina vai para a cadeia por 10 anos. E na situação que ambos nos delatamos, né, a gente vai para a cadeia por 5 anos. Né? Quero dizer que em todos esses casos vai ter valido a pena, a gente, né, não temos zero arrependimento ali do nosso roubo histórico das vacinas de Israel. Quero também revelar aqui, pessoal, que apesar de eu e a Marina sermos amigos aí há 17 anos, né, a gente, na verdade, não confia muito no outro, né, então a gente não sabe aqui o que o outro vai fazer, será que ela vai tentar, né, porque tem, enfim, né, a gente não quer ficar longe dos filhos e tal, né, tem uma questão complexa aqui, né, então tem várias coisas aqui que pesam, então a gente não sabe qual que vai ser o comportamento, a gente diria aqui que, né, a gente não pode usar o critério da confiança um no outro como uma variável, né, então a gente é meio que neutro, assim, é quase como se a gente não se conhecesse nessa situação, porque, enfim, é a primeira vez, para todos os efeitos, Marina, né, vamos dizer que foi a primeira vez que a gente fez um crime desse tipo, né, para todos os efeitos. Né? Se alguém disser que já fizemos, vamos negar aí e a gente conversa aí em salas separadas em outro momento. Dado isso, né, qual que é a escolha racional? Como é que a gente vai jogar esse jogo? Onde é que a gente vai encontrar o equilíbrio de estratégias? Se eu não puder me apoiar num conceito como confiança, eu saber que eu confio ali, coloco minha mão no fogo pela Marina, né, a estratégia mais útil, que vai gerar mais utilidade em ambos os casos, é delatar. Por quê? Né? Porque, por um lado, ela me dá o maior ganho. No caso que eu delato, né, e a Marina fica em silêncio, o meu ganho é maximizado. Né? Então, eu fico livre e a Marina sofre toda a pena. Por outro lado, na situação que ela delata também, eu tenho um ganho que não é ruim, né? É menos pior do que ir para a cadeia por 10 anos, que é o pior ganho no caso de eu ficar em silêncio. No caso de eu ficar em silêncio e a Marina delatar, aí eu é que me ferro, eu vou ficar 10 anos na cadeia. Então, ficar em silêncio pode gerar o pior resultado possível. E, por outro lado, o melhor resultado possível de não delatar também é pior do que o melhor resultado possível de delatar. Em vez de ficar livre, eu vou ficar 6 meses na cadeia. Né? Então,
Considerando aqui que a minha preferência nesse caso, né, tudo que eu quero é ficar o menos tempo possível na cadeia, o curso de ação mais racional é delatar, né? Para ambos. Então, nessa situação, o equilíbrio estaria aqui, né? Ambos nós vamos para a cadeia ficar aí 5 anos. Né? Então, esse seria o equilíbrio da estratégia, de novo, né? Com todas essas ressalvas aqui, imaginando que tudo que a gente quer é ficar o menos possível de tempo na cadeia, etc. Né? Então, esse exemplo clássico de como é que funciona o raciocínio da teoria dos jogos. Uma vez que eu tenho uma determinada preferência, eu vou buscar a estratégia que melhor se adequa ali a esses objetivos, o que vai maximizar as minhas utilidades, os meus ganhos, considerando o curso de ação do outro agente, o curso de ação do outro jogador. Ok, né? Então esse é o exemplo ali da teoria dos jogos, né? Gente, não tô aqui, agora eu vi as mensagens aqui, né? Eu não estou estudando ainda isso, gente, né? Essa parte do modelo, da formalização do modelo, eu ainda estou bem incipiente aí, né? Preciso estudar estatística ainda. Mas até agora eu não falei de estatística, né? Então, por enquanto, né, eu consigo enrolar vocês um pouco aqui, parecer que eu entendo um monte dessa coisa aqui, porque ainda não tive que sentar e fazer as contas, né? Mas estava nos meus planos aqui para o futuro médio prazo, assim, né? Assim que a Zara me permitir aqui, né? Porque eu tiver que parar de fingir que eu sou o rider do Paw Patrol, né? Eu posso, né? Me dedicar um pouco mais a essas questões. Ou então, né? A partir do momento que eu conseguir convencer a Zara de que o rider precisa estudar estatística, né? Probabilidade bayesiana e convencer ela de que isso é uma coisa legal, enfim, né? É que eu já nem sei mais quem que eu sou, gente. Já mudou tanto, né, que, né, cada dia é uma pessoa. Cada dia não, né? Né? Às vezes eu sou o Ryder, às vezes eu sou o Rocky, enfim, né? Já fui o pai das meninas lá do Totoro, né? O pai com o Sakabe, enfim, né? Vários personagens aqui, né? Enfim, vamos lá, pessoal. Então, tudo bem, né? Mas espero que tenha ficado minimamente claro ali, né? Como é que funciona o tipo de raciocínio da teoria dos jogos. Como é que a gente aplica isso na pragmática? Talvez você já consiga intuir algumas coisas aqui, né? Quando a gente está conversando, né? Eu vou só fazer uma ressalva aqui que boa parte do que eu vou falar aqui está baseado nesse artigo desse sujeito aqui, né? Que é uma introdução aqui, defende um modelo, na verdade, né? Sobre teoria dos jogos, né? Na semântica e na pragmática, eu foco mais na pragmática aqui desse sujeito chamado Jäger, que é um dos autores que eu encontrei quando eu estava falando justamente de não cooperação. Então, um dos primeiros textos que eu encontrei sobre não cooperação em teoria dos jogos é desse sujeito com mais dois autores, o Frank e o Van Roij, né? Eles falavam lá de relevância, o título do artigo era Relevância em Cooperação e Conflito, né? Que justamente eles faziam um contraponto com a teoria da relevância para dizer que aquilo que é maximamente relevante para uma pessoa pode não ser para outra se as preferências estão desalinhadas. Se eu quero uma coisa comunicativamente, você quer outra, o que é otimamente relevante para a gente é divergente. Então, né, isso para o pessoal, né, que talvez não faça muito sentido o pessoal ali que não está na disciplina, né, mas só para fazer essa ponte ali com o pessoal, né, que está acompanhando, né. Se der certo, a gente vai voltar a falar um pouco disso em mais detalhe, né, de não cooperação, na semana que vem, né, e eu e a Marina estamos planejando aí uma conversa junta aí, só para a Marina continuar aí me dizendo aí que eu estou errado em vários aspectos aí, que é o que ela faz aí desde que, né, desde que entrei no doutorado, gente. Ainda chamei ela para a defesa da tese, só para ela me dizer mais uma vez, né, que eu estou tudo errado. É mentira, eu não falei que ele estava errado e eu até hoje não entendi por que ele me chamou para defesa da tese. Honestamente, foi um dia muito feliz, mas não entendi. Muito bem. Então, como é que a gente pode usar esse tipo de raciocínio para explicar como é que a gente se comunica? Como é que a gente consegue dizer mais do que está dito explicitamente?
de novo, né, a gente pode pensar, seguindo lá o precedente, né, bastante nobre do David Lewis, né, que na comunicação a gente está diante de um jogo particular, que é um jogo de sinalização. Quando a gente está pensando em termos pragmáticos, em termos comunicativos, a gente tem uma espécie de jogo de adivinhação. Eu tenho uma determinada intenção comunicativa, vamos dizer aqui para fins de simplificação que eu estou pensando numa determinada informação, né? E eu quero, através de um determinado sinal, que vai ser um sinal comunicativo, eu vou dizer determinadas coisas, eu quero que você adivinhe qual é essa informação que eu tenho. Então, o que eu digo aqui, né, as palavras que eu estou usando são pistas para você adivinhar qual é a minha intenção comunicativa, qual é, por exemplo, a informação que eu quero veicular. Então, eu tenho um jogo entre um emissor e um receptor, e esses papéis vão se alternar, né? Nesse caso, a gente está jogando, tipicamente, um jogo cooperativo, um jogo em que os nossos interesses estão alinhados. Eu vou fazer o possível para tornar a sua vida mais fácil e você conseguir me entender melhor, e você também vai estar disposto a tornar a minha vida mais fácil possível e procurar entender aquilo que eu estou falando da melhor forma possível, né? Então, essa é a situação, né, cooperativa, né? A gente vai estar pensando aqui em cooperação graciana, é um termo que eu usei lá na minha tese e eu achava que estava abafando, depois eu descobri que esse pessoal da teoria dos jogos, né, já usava, né, então chegaram ali, né, o pior de tudo é que fazia pouco tempo, era o texto do Jäger, do Van Roig, do Frank é de 2009 e a minha tese é de 2016, então, né, nem foi tanto tempo de diferença assim, então fiquei chateado, mas enfim, né, já estava em uso lá, né. Então, nesse jogo, o propósito da estratégia vai ser as preferências, né? Vão ser as nossas preferências, vão ser fazer com que o receptor descubra a minha intenção comunicativa, aquilo que eu quero veicular, né? Então a gente vai pensar nas nossas estratégias tentando atingir esse objetivo comum. E aí deve ficar claro, né? Aqui tem aqui de novo, né? Uma janela aqui para não cooperação, que é o que a gente deve falar na semana que vem. Bom, partindo desses sinais, os significados, né, esse conteúdo que é convencionalizado, que a gente poderia chamar de significado literal, semântico, a gente vai procurar antecipar as estratégias um do outro para encontrar a melhor resposta, a melhor solução para esse jogo. Isso vai envolver, da mesma forma que a gente comparou lá no Dilema do Prisioneiro, também conhecido de hoje em diante, né, como o exemplo do roubo histórico de vacinas da Marina e do Álvaro. Isso vai envolver comparar diferentes possibilidades de estratégia, diferentes possibilidades, diferentes cursos de ação, que no caso vão se materializar em diferentes coisas que eu posso dizer, diferentes coisas que eu posso interpretar a partir do que foi dito, né? Então, vamos pensar um exemplo aqui como esse, né? Quem foi na festa? Paula foi na festa, né? Acidentalmente aqui, eu sempre uso esse exemplo, eu sempre uso Paula como exemplo, porque a escolha dos nomes que a gente usa, por exemplo, envolve uma questão de tradição linguística. Então, se você usa João e Maria, você pertence a uma determinada tradição linguística, né? A minha tradição linguística é do Pedro e Maria, né? Então fui criado ali da mesma forma como a Marina, né? A Marina ali também segue aí essa mesma tradição, né? Não, você não é do Pedro e Maria, Marina. Você não foi educada na estratégia, na tradição linguística do Pedro e Maria. Como assim, Maria? O Luiz Arthur tinha umas coisas quando ele traduzia, tipo, sei lá, era o personagem A, B e C, aí ele colocava os nomes das filhas dele, ou colocava o nome com. Isso, tinha Grosbilda. Eu cada vez invento um nome diferente, eu não pertenço a essa tradição, não. Eu rompo, Entendi. sou Não, mas rebelde. o Luiz Arthur também faz parte dessa tradição, embora às vezes ele variasse os exemplos lá. Mas eu diria que o Luiz Arthur é essencialmente um Pedro Mariano, né? E não um João Mariano, né? Mas na verdade, estou rompendo aqui em parte com a tradição, né? E aí estou trocando aqui Maria por Paula, né? E aí, uma vez que tem a Paula nessa turma, né? Aí eu também, como vocês vão ver, adaptei aqui, né? Usei Paula e Tati, porque, né? Tem aqui, né, a Tati também na turma, então adaptei aqui os exemplos para o contexto de hoje, né, da aula de hoje. Mas isso para dizer, né,
quando eu pergunto quem foi na festa e alguém responde Paula foi na festa, essa sentença, a rigor, ela é compatível com uma situação em que mais gente foi na festa. Eu estou perguntando aqui quem é que foi na festa, pensando no pessoal do quarto VA aqui. Quem é que foi na festa, né? Para a semântica, a gente vai pensar muito em condições de verdade. A gente vai pensar ali, né, que o significado de uma sentença é muito... a gente vai equiparar isso com as situações em que essa sentença é verdadeira. Então, se eu sei o significado de uma sentença, eu sei quando ela é verdadeira e quando ela é falsa. Eu sei como é que o mundo tem que ser para que essa sentença seja verdadeira. Não necessariamente eu sei se ela é verdadeira ou falsa, mas eu sei como é que o mundo tem que ser para que ela seja verdadeira. Então, eu vou falar aqui de se a sentença é verdadeira ou não, se ela é compatível com a verdade ou não, por conta dessa tradição semântica. Então, quando a gente pensa em semântica formal, clássica, a gente está pensando em condições de verdade. Isso é mais ou menos o que a gente, em vez de falar de significados, a gente vai falar de condições de verdade. Tem uma relação forte, né? Por exemplo, se eu sei o que significa uma sentença como começou a chover, né? Eu sei o que eu preciso, como é que o mundo tem que ser para que essa sentença seja verdadeira. Eu sei em que situações essa sentença vai ser verdadeira, em que situações ela vai ser falsa. Né? Então, estou dialogando aqui diretamente com essa tradição que é muito bem estabelecida na semântica. Né? Então, numa situação em que toda a turma do quarto VA aqui foi na festa, né, a Tati, a Larissa, né, não sei quem mais que chegou aqui depois se chegou mais alguém aqui do quarto VA, mas foi lá, sei lá, o Alan, a Gabriela, né, foi todo mundo lá, né, nessa situação, a sentença Paula foi na festa, ela é verdadeira, ela é compatível com esse estado de coisas. Né? Assim como Tati foi na festa, Larissa foi na festa, né? Enfim, todos foram na festa. Né? Mas, se alguém me pergunta quem foi na festa, pensando aqui que a gente está falando do pessoal, só dos alunos do quarto VA, e alguém me responde, Paula foi na festa, o que eu vou entender? Tipicamente eu vou entender que isso significa só a Paula foi na festa, e todos os outros não foram. A gente vai chamar isso de exaustificação, né? Quer dizer, isso que eu disse é verdadeiro e todo o resto, né, é falso. Tudo isso é exaustivamente negado, né? Todas as outras possibilidades são negadas. Então, essa é uma implicatura, né, comum, bem documentada, a gente sabe muito bem como é que funciona. Eu posso dizer, né, inclusive, quem foi na festa? Paula foi na festa, a Larissa foi na festa, né, a Ana Carolina foi na festa. Posso continuar dizendo várias dessas sentenças, né, e todas continuam sendo verdadeiras. Mas, tipicamente, quando eu digo essa sentença, né, eu estou querendo dizer que mais ninguém foi na festa, só a Paula foi na festa. Como é que eu consigo chegar nessa interpretação partindo do raciocínio da teoria dos jogos? Primeiro aqui, né, eu poderia pensar lá falando do Grice, né, o Grice tem uma das máximas que é quantidade, né, que é quantidade de informação, que vai dizer dê a quantidade de informação requerida. Né? E aí eu poderia estar pensando aqui numa explicação que é corrente, né, que eu estou seguindo uma máxima graciana. A expectativa aqui é que eu diga todas as pessoas que foram na festa, né, e eu vou fazer o melhor possível para dar a melhor informação de que eu disponho. Então tem uma explicação aqui graciana, né, não é um fenômeno que não seja facilmente explicado em outras teorias também, tá? Só para fazer essa ressalva. Mas como é que funcionaria esse raciocínio dentro da teoria dos jogos? Basicamente, eu teria que comparar aqui todas as possibilidades daquilo que foi dito. Né? Então, vamos pensar aqui só que a gente, em vez de estar falando só, em vez de a gente estar falando de todos os alunos do quarto VA, eu estou pensando aqui só na Paula e na Tati. Só essas duas aqui são as alternativas, as possibilidades, as pessoas de quem eu quero saber se foram na festa ou não. Né? Só para, né, deixar o nosso universo de alternativas menor aqui. Nesse sentido aqui, as respostas possíveis para a pergunta vão ser essas que vocês têm aqui. Né? Quem foi na festa? Paula, Tati, Paula e Tati, Paula ou Tati e nenhuma das duas. Né? Basicamente são essas as alternativas que eu tenho. Quais dessas são compatíveis com uma situação em que só a Paula foi na festa? Né? Pensando aqui
de novo, né, do ponto de vista semântico, né, do ponto de vista do que, em que situações essas sentenças seriam consideradas verdadeiras. Aqui eu acho que o pessoal que não fez semântica vai ficar, talvez, né, um pouco perdido, porque de fato é uma coisa que o pessoal que fez semântica às vezes também fica um pouco perdido, mas vamos com calma, vamos ver se a gente consegue deixar claro aqui o que eu quero dizer, né? Essas partes negritadas aqui, elas são compatíveis com uma situação em que a Paula, não só a Paula, né, mas em que a Paula, são coisas possíveis aqui para uma situação em que a Paula foi para a festa, né? Na primeira aqui, eu estou dizendo só a Paula, na segunda ela só vai ser verdadeira, só vou poder usar ela se a Tati também tiver ido para a festa, então numa situação em que só a Paula foi para a festa eu não posso usar essa, mas na segunda, na 1.4 aqui, a rigor, Paula ou Tati, ela vai ser verdadeira se a Paula, só a Paula foi para a festa, se só a Tati foi para a festa, inclusive se ambas forem para a festa, porque pode ser uma situação aqui que eu não sei, né? Por exemplo, tipicamente quando eu digo, se eu respondo quem foi na festa, Paula ou Tati, isso implica que eu não sei qual das duas, mas isso pode inclusive ser uma situação em que eu acho que foi uma só e foram as duas, né? Por exemplo, alguém me disse que alguém do quarto VA foi na festa, eu sei que só a Paula ou a Tati iam na festa, e daí se alguém me diz, quem que foi na festa? A Paula ou a Tati? Não sei qual das duas, né? Mas isso inclusive é compatível com uma situação em que eu estou enganado e na verdade ambas foram na festa. Então, essa sentença, Paula ou Tati, também é verdadeira se ambas tiverem ido na festa, né? Então, tem essas possibilidades aqui. Todas elas seriam estratégias possíveis aqui de coisas que o meu interlocutor, aqui eu estou me colocando na posição aí do ouvinte, né, a pessoa que recebe a resposta, pensaria, né? O que vai acontecer aqui? Se o sujeito diz Paula e Tati, o que eu vou entender é que a informação que ele está querendo dizer é que ambas foram na festa. Então, essa informação me levaria a uma conclusão aqui equivocada. Então, eu não adivinharia de modo preciso a informação que você está tentando me passar, né? Por um lado, parte da informação eu acharia, mas uma parte eu acharia errado, né? Eu acreditaria que tem uma informação que, na verdade, ela é falsa, né? Por outro lado, quando alguém responde Paula ou Tati, abre uma incerteza. Pode ter sido a Paula, pode ter sido a Tati. Então eu tenho uma chance de achar a resposta certa, mas eu tenho uma chance de achar a resposta errada. Então aqui a chance do jogo dar certo, de eu vencer o jogo, né, de ambos a gente chegar na mesma interpretação, na interpretação que o emissor queria passar, ela ainda é compatível, mas ela é menos do que ideal, né? Eu corro o risco de gerar um mal-entendido, né? Então aqui, claramente, a estratégia ótima seria dizer Paula, significando, né, que a Paula foi na festa. Por outro lado, né, tem uma situação em que a sentença 1.4 ela é ótima, né, que é justamente essa situação em que eu não sei quem é que foi na festa. Eu sei que foi uma das duas, mas não sei qual, né? Então eu também vou conseguir fazer esse cálculo, pensar, opa, né, essa sentença aqui, ela é ótima para essa situação. Então, quando o falante usa essa sentença, é porque é isso que ele quer, é isso que é onde ele espera que eu chegue, né? E aí ele não vai dizer, por exemplo, Paula e Tati, ou só Paula, ou só Tati, muito embora isso ainda seja compatível, né, nessas circunstâncias. Então, muito resumidamente, né, cada uma dessas sentenças aqui, ela é uma estratégia ótima para uma dada informação que eu queira veicular. Comparando essas estratégias ótimas, né, eu vou chegar à conclusão de que, uma vez que o meu interlocutor tem o mesmo objetivo, se ele não usou outra estratégia, quer dizer que essa é a estratégia ótima e vou conseguir inferir aqui aquilo que ele quer dizer. Portanto, vou conseguir inferir que ele teria dito, se fosse o caso que tanto a Paula quanto a Tati foram na festa, ele teria dito as duas, e não só uma, porque essa seria a estratégia ótima para essa situação, né? Então, eu vou estar aqui constantemente comparando o que poderia ter sido dito enquanto estratégia, né, enquanto estratégia comunicativa, e comparando isso com as outras possibilidades para pensar aqui o que a gente vai identificar como equilíbrio, como estratégia ótima para ambos os interlocutores. Beleza? Muito
Sabe aqui, pessoal, dá para entender pelo menos o grosso aqui do raciocínio, gente? Professor, Diga, Fábio. professor, posso fazer um comentário? Sim. Que eu fiz um curso de programação, né? E, assim, a parte de explicação sobre o programa, assim, como formular o programa, assim, é a mesma explicação que você dá, assim, sobre os comandos lógicos. Por exemplo, o AND, né, que seria o e o OR, é a mesma questão, assim, referencial lógica que você deu. Uhum. Então, eu achei muito sensacional, assim, porque é a mesma coisa, assim, da semântica, né? Então, Uhum. eu achei muito legal, assim. Ah, é legal. Isso tem uma razão muito clara, na verdade, que é o fato de tanto a semântica quanto a programação, né, são filhas da lógica, né? Então elas partem ali. Antes de ter computador, a gente já pensava em algoritmos e programação, né, partindo dessa perspectiva da lógica, né? Então a lógica que se usa na estratégia, inclusive, né, se usa o termo lógica booleana muito fortemente, né? A gente fala de valores booleanos, a gente vai pensar verdadeiro ou falso, né? Eu tenho que confessar que eu fiz curso técnico de informática também, quando eu era jovem, né? O Jean aqui que está presente também, né, é computeiro também, né? Então, né, se estiver falando errado ou alguma coisa aí, se eu tiver, né, se a minha memória aí estiver me traindo, não me deixe mentir aí já, porque, né, isso foi nos idos lá de 2001, né? Então, já faz aí 20 anos, né? Então, eventualmente a minha memória me trai, né? Mas para quem faz, para quem estudou computação e vai ver semântica, essas coisas são de fato bem tranquilas, né? Porque o raciocínio é exatamente o mesmo, né? Porque a gente está partindo dessa estrutura, né? Desse raciocínio lógico mesmo, né? Muito bem. Então, tem uma outra questão aqui, né? Que complementa aqui, são detalhes aqui, né? Que eu vou expandir aqui dessa compreensão da teoria dos jogos, que poderiam também ajudar a resolver esse problema particular, né? O primeiro deles é pensar numa função de custo. Assim como a teoria da relevância, para a teoria dos jogos, a gente pode ter custos diferentes de coisas que são ditas, né? Então, dizer uma frase mais complicada tem um custo maior do que dizer uma frase mais simples. Então, portanto, aqui, né, Paula ou Tati é mais longo, é mais complicado do que dizer só Paula. Então, eu só vou dizer Paula ou Tati quando eu precisar, né? Se eu só preciso dizer Paula, então eu não vou dizer Paula ou Tati, né? Então, eu vou dizer só aquilo que é o mais econômico ali em termos de custo de processamento, né? Como essa é uma teoria que vem lá da economia, né, isso é bastante trivial, porque se a gente pensar em termos de compra, né, de valor econômico, né, isso é muito transparente. Se eu for comprar 2 pacotes de arroz, por exemplo, e no mercado ele custa, sei lá quanto está custando hoje em dia um pacote de 1 quilo de arroz, R$ 500, R$ 1.000, não sei, né? Mas vamos dizer que está custando ali R$ 500 no mercado e R$ 600 no outro, né? Está em promoção, né? Obviamente a gente vai querer, se todo mais for igual, a gente vai pensar naquilo que tem custo mais baixo, né? Se não tiver nenhuma diferença ali, né? Nenhuma coisa ali, sei lá, né? O arroz é melhor, o arroz, né? O mercado é mais perto. Se tudo for igual, os dois mercados forem exatamente iguais em termos das vantagens, aí claramente eu vou optar por comprar aquele que tem custo menor, né? Em termos de comunicação, a gente vai pensar do mesmo jeito, né? Muito embora o custo, né, para a comunicação ele seja relativamente baixo, né? Sempre vai ser assim muito mais vantajoso ser compreendido, né, se fazer entender por quaisquer meios que sejam do que não ser entendido. Então, o custo para a teoria dos jogos é comparativamente baixo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso, né? E outra coisa é um histórico de estratégias. Como qualquer bom jogador, né, eu vou lembrar dos outros jogos que eu joguei, né? Então, sei lá, o Marcos lá que está jogando Counter-Strike vai lembrar lá das vezes que ele jogou lá com as pessoas e as pessoas usaram determinadas estratégias e aí ele vai adaptar pensando na probabilidade de que essas estratégias se repitam, né? Então, eu tenho um histórico ali de estratégias, eu sei como as pessoas normalmente resolvem determinados problemas, determinados jogos, tanto jogos, né, econômicos, né, jogos de computador, quanto jogos
comunicativos. Eu já resolvi esses problemas, inclusive, várias vezes enquanto falante, então isso tá, né, eu sei como resolver essa questão, né? Então essas duas coisas aqui ajudam a complementar, né, a resolução da situação anterior. Aqui, né, eu vou falar de mais uma questão que é interessante, que volta àquela questão da comunicação como um contínuo gradual, né? Para fazer essa ponte, para dar mais um exemplo aqui de um raciocínio típico da teoria dos jogos. Se eu digo a sentença 2, a aula durou 1 hora, nem sempre eu quero dizer que ela durou exatamente 1 hora, cravado 1 hora. Ela pode ter demorado 59 minutos, ela pode ter demorado 1 hora e 1 minuto. Eu tenho um espaço ali de tempo, aproximadamente 1 hora, que é o que eu estou querendo veicular, né? Por outro lado, eu poderia dizer uma sentença do tipo: a aula durou 1 hora e 2 minutos. Mas essa sentença, ela não é compatível com uma situação em que a aula demorou 1 hora e 1 minuto, 1 hora cravada, ou 59 minutos. Quando eu digo a aula durou 1 hora e 2 minutos, eu vou entender que o que você está querendo dizer é exatamente 1 hora e 2 minutos, né? Então, portanto, eu estou falando valor preciso, isso seria uma leitura incompatível ali com essas outras leituras. Por quê? Né? Aqui vai ter a ver com essa noção de custo, né? A utilidade, o que eu ganho aqui, né? Com 1 hora, com 1 hora e 1 minuto, com 50 minutos, 59 minutos, na primeira sentença, na número 2 ali, é basicamente o mesmo, né? A minha utilidade aqui, se eu digo, se a pessoa entende 59 minutos, 1 hora e 1 minuto, né? Ela é basicamente a mesma, não tem nenhum ganho particularmente, né, sensível ali, razoável. Então eu vou dizer 1 hora, isso está bom, de bom tamanho, né? Eu economizo no custo ali do que é dito, né, do custo de processamento, porque a minha utilidade é basicamente a mesma se eu dissesse 1 hora ou 1 hora, 2 minutos e 32 segundos, né? Por outro lado, né, na sentença 3, se eu estou pagando esse custo, o raciocínio vai ser: eu devo estar fazendo isso porque isso me gera alguma utilidade maior. Em que contexto isso poderia me gerar uma utilidade maior? No contexto em que a preferência, né, é por precisão. Então, a preferência, eu tenho uma situação em que o agente tem uma preferência maior, vale mais, né, o preço ali da precisão está pagando melhor esse balanço ali entre custo, né, e ganho, né? Então, nesse caso, vale a pena pagar mais em termos de custo de processamento para ter um ganho comunicativo maior. Sei lá, se é uma situação de guerra, por exemplo, né, eu tenho que coordenar lá os minutos, os segundos e tal, né, o que for, né, porque isso, né, o que isso pode gerar de ganho, né, estratégico ou, né, de perda estratégica, né, ultrapassem muito, né, qualquer comprimento de fala ali, qualquer custo de processamento, né. A gente tem exemplos aqui muito que, na verdade, são, né, não precisa pensar em coisas tipo guerra e tal, né, que é próprio mundo acadêmico, né. Vários conceitos que a gente usa, que a gente explica, se a gente está explicando para um colega que, eu não entendi o que é cooperação para o Grice, né, como é que você vai explicar? É uma coisa do tipo, ajude o seu interlocutor comunicativamente, né. E essa vai ser uma explicação, né, pouco precisa, mas sucinta, né. Eu estou aqui pensando nesse trade-off aqui, nesse balanço entre ganho e custo, né. Mas em outras situações, isso não vai ser o suficiente. Se eu estiver escrevendo um artigo, por exemplo, o valor da precisão, ele, né, aumenta, e aí eu vou fazer uma explicação que é muito mais longa, vai demorar, sei lá, 5 páginas, vai ter uma formulação ali que é, né, específica, bem técnica e tal, porque aí, né, de novo, a balança ali, as minhas preferências mudaram. Aquilo que eu acho que é interessante comunicar, né, muda de acordo com as minhas preferências. Então, essas preferências, elas vão dar o tom aqui do que eu vou tentar usar como estratégia, o que vai dar o tom da leitura da estratégia que eu vou estar fazendo. Você vai imaginar, opa, né? Se a pessoa está aqui gastando tanto tempo para falar desse conceito, deve ser porque isso é importante, né? Não é porque ela está aqui gastando, né, tempo, gastando esforço de processamento por nada, né?
Aqui, pessoal, embora já tenham me roubado lá, roubado, né? Nem era meu. Tive por alguns instantes a doce ilusão de que era um termo meu, né? Que era o termo cooperação graciana, né? Então aqui tem um outro termo aqui que ainda estou achando que pode ser um insight interessante, que é pensar que, na verdade, o que acontece é que o modelo que o Grice propõe, ele pode ser formalizado dentro da teoria dos jogos. Na verdade, eu só tenho um conjunto de utilidades, de preferências específicas, né? Uma preferência por ser verdadeiro, uma preferência por ser, né, informativo, uma preferência por ser relevante, que vão funcionar, e essa que é a parte legal, em determinadas situações específicas. Quando, por exemplo, a gente está pensando em situações cooperativas. Essas preferências mudam se a gente tiver situações não cooperativas. E aí a gente não vai ter isso, que é uma situação de cooperação graciana. Então a gente pode acomodar, inclusive, uma situação que é graciana e uma situação que não é graciana. Isso seria muito legal, né? Eu preciso pesquisar, assim, né, fazer uma pesquisa de levantamento mesmo, para ver se teve alguém que já falou disso, para ver se eu vou ficar triste de novo ou se eu vou ficar feliz e, né, poder usar esse termo aí. Por enquanto é só um termo, né, só um insight que acho que pode ser interessante, mas ainda tem que ver o quanto, né, o quanto isso pode ser legal aí. Muito bem, pessoal. Então eu estou, né, descaradamente aqui fazendo uma propaganda da teoria dos jogos, porque eu acho muito legal, porque eu acho que tem um super potencial. E eu queria responder aqui essa pergunta que talvez, né, as pessoas... deixa eu ver aqui. Nos comentários aqui, né? Eu sei quanto custa o pacote de arroz, gente. Estou só fazendo piadas aqui com o nosso desespero econômico aqui da situação. Aí não tinha visto a Aurora aí. Oi, Aurora. Ela acabou de chegar. Eu tô fazendo apenas esse comentário do arroz, porque eu tô assistindo Big Brother. E esses dias tinha uma menina lá reclamando que deixaram o arroz queimado e não fizeram arroz para ela. E aí vai o Projota e fala assim: Não, eu faço o arroz para você, basta que você me ensine como é que faz. E aí eu vi as feministas muito nervosas, que é tipo assim: ensinar a fazer o arroz. Quem é que compra o seu arroz se você não sabe o preço, amigo? Mas era só Não, um comentário. eu devo dizer que Totalmente. foi meramente retórico, que eu sei quanto custa o quilo do arroz, gente. Né, na verdade, eu, né, sei, inclusive, diferentes mercados aqui, quais têm os preços melhores e tal, quais têm mais variedade e tal. Então, né, na divisão de trabalho aqui que a gente tem em casa, inclusive as compras tipicamente estão ficando comigo. A gente faz tudo por aplicativo, então, né, a gente está isolado aqui do mundo, né, mas eu tô por dentro aqui, né. Não sei se vocês sabem, mas aqui, tipicamente, a cozinha é o meu domínio, né. Sou conhecido aqui como, né, tenho esse apelido carinhoso aqui de kitchen nazi, né, então sou o nazista da cozinha. Quando eu entro na cozinha, eu não gosto de ninguém por perto, assim, né. A Bruna eventualmente fica querendo me ajudar, e não é uma ajuda bem-vinda, porque, né, quando eu tô na cozinha, né, eu quero fazer as coisas ali do meu jeito, porque, enfim, eu, né, gosto de fazer as coisas do meu jeito. E depois que a gente comeu um carê que o Álvaro fez, eu nunca mais pude pedir um carê nessa casa sem ter que ouvir o Hugo falar que o do Álvaro é melhor. Aí, pessoal. Mas, enfim, né, só vendo a coisa do Marcos ali, né? Acho que esse é um ponto interessante ali, né, dessa coisa de antecipação da estratégia, é que, é claro, né, ambos os agentes ali podem acessar esse histórico, né? Então é um jogo de fato de antecipação ali, que ele é iterativo, né? Eu acho que você acha, que eu acho que você acha, que você vai agir assim. Mas como você sabe que, como eu sei que você acha que eu sei que você sabe, que você acha, enfim, né? Como a gente está constantemente aqui se antecipando, isso é meio que um ad infinito aqui. A gente para uma hora, porque a gente, né, cansa de ficar aqui se antecipando, né? Muito bem, né? Mas tem uma questão aqui, né, que é essa pergunta que eu queria responder, né, que é por que teoria dos jogos, por que eu acho que é tão legal, né? Acho que algumas respostas aqui já estão claras, né? Já falei algumas coisas aqui, né? Mas queria falar mais algumas, né? A primeira delas é porque basicamente resolve quase todos os problemas que eu acumulei ao longo do meu percurso na pragmática. Então, comecei a estudar não cooperação,
e aí eu vi lá, opa, a teoria dos jogos resolve bastante facilmente a questão da não cooperação. Tinha uma questão lá que eu trabalhava também, que era uma controvérsia que o Kierkegaard, que é um semanticista bastante famoso, instaura, que é a questão das implicaturas, um tipo particular de implicatura, que ele vai dizer que tem que ser gramatical, então meio que mais ou menos como semântica, mais ou menos como a semântica e não como a pragmática, né? Não essa coisa que a gente fica imaginando o que o meu interlocutor quis fazer, quis dizer, né? Mas uma coisa de um cálculo meio gramatical, da mesma forma que a gente faz lá, né? Sei lá, como a gente vê na sintaxe, como a gente vê na semântica, um cálculo que é um cálculo do tipo 2 mais 2 igual a 4, e não um cálculo do tipo talvez seja, né, 2, porque se o falante quisesse dizer 3, ele teria dito, né? Então, ao invés de ser um cálculo que é uma hipótese, que é esse tipo de inferência que é falível, né, que é hipotético, seria esse tipo de lógica que é rígido, né? 2 mais 2 é sempre igual a 4. E essa é uma questão que me incomodou por muito tempo, me incomoda ainda, né? Porque eu acho que o Kierkegaard está errado, né? E aí eu procurei argumentar que o Kierkegaard está errado, e todos os dados que o Kierkegaard apresenta como argumentos para dizer, olha, isso aqui não dá para resolver pensando desse jeito que o Grice, por exemplo, pensa, né? Os neo-gracianos pensam. E aí, na teoria dos jogos, eles conseguem explicar de novo, né? Muito facilmente, todos os dados que o Kierkegaard apresenta, eles explicam muito facilmente. Então, resolve ali boa parte dos meus problemas, né? Não cooperação, cenas dos próximos episódios. Imaginem aqui se vocês têm essa referência meme do esquilo dramático aqui, né? Mas antes de falar disso, né, tem uma questão que eu acho super legal também, que eu queria mencionar, já para encerrar aqui, para não me estender demais, pessoal, é a questão da indiretividade, né? Eu tenho falado aqui que a pragmática, ela lida com essa questão que é a questão de como é que a gente diz mais do que está explicitamente dito, como é que a gente transmite, veicula informações de modo indireto, né? Mas a gente poderia perguntar, por que eu digo ali, ao invés de dizer, né, a pessoa me pergunta, você poderia alcançar o sal? E ela não diz, me passa o sal. Quando a pessoa diz, você poderia me explicar, me alcançar o sal, ela não está fazendo uma pergunta sim ou não, ela está fazendo um pedido, né? Por que ao invés de fazer isso na forma de uma pergunta, e portanto de uma forma indireta, eu não digo simplesmente, me dá o sal, né? Por que ao invés de dizer, tenho que estudar, eu não digo, não posso ir, né? Porque tenho que estudar. Em outras palavras, por que eu uso formulações indiretas ao invés de formulações semânticas, diretas, etc., né? Tem várias explicações possíveis, né? Uma delas pode ser uma questão de otimização, eu posso veicular mais informações com um custo menor, essa pode ser uma questão. Mas tem uma questão que é legal, que o Pinker, né, o Lee Pinker, né, o Pinker é o Pinker, né, o Steven Pinker, né, que é popstar da linguística, né, eles usam a teoria dos jogos para explicar esse tipo de situação que eu tenho em 3 e 4, que eles chamam de uso estratégico da linguagem, né. Se a gente pensar aqui, né, que de repente alguém convida, né, vocês para sair aí, né, e aí chega no final da noite, vocês se divertem lá, e aí a pessoa para na frente do prédio dela e diz, você não quer subir para ver meus desenhos e tal, né? Todo mundo vai identificar que isso claramente, né, é uma investida sexual, né? A pessoa está convidando ali, né, não tem nada a ver com desenho, né? Ela está pensando ali, né, as preferências da pessoa são outras, não são artísticas, né, são outras aqui. Ou então, quando eu tenho 4 aqui, se o policial me para, né, e eu digo, então, será que a gente não podia resolver isso de outra forma? Se eu estou acima do limite de velocidade, ele me para e vai me dar uma multa, e eu vou dizer, poxa vida, mas será que não dá para resolver isso de outra forma, né? O que acontece aqui? Claramente, as pessoas sabem do que eu estou falando, né? A pessoa vai entender que isso é uma cantada, o guarda vai entender que isso é uma tentativa de suborno, né? Mas eu vou fazer isso de uma forma indireta e não de uma forma direta. Por quê? Tem um cálculo, de novo, né, bastante direto que eu posso fazer em termos de utilidade, né? Se eu pensar aqui no exemplo do policial, né, da multa, eu posso colocar isso em termos de valores aqui, né? Se eu ficar quieto, não falar nada, o policial vai me multar de qualquer jeito, seja ele um policial corrupto ou honesto. Então eu pago lá, digamos, R$200, que é o valor da multa. Se por outro lado eu faço uma proposta direta e digo, olha, né, vou te dar R$100 aqui e você deixa essa multa para lá, né?
O que acontece? Quais os resultados possíveis aqui? Se o policial for corrupto, eu perco R$100 ao invés de 200, mas se ele for honesto, eu vou para a cadeia, o que é bastante complicado. Por outro lado, se eu usar isso uma formulação indireta, eu posso, se eu for bem sucedido, é claro, se eu for competente, se o policial for corrupto, ele entende isso como uma tentativa de suborno e eu pago R$100, então economizo, né, os R$100 da multa. Por outro lado, se ele for um policial honesto, eu posso negar que, na verdade, opa, não quis dizer que eu estava te oferecendo suborno, eu queria saber se não é que nem o Stark, você pode comprar o bloquinho ali, ao invés de receber a multa. Qualquer justificativa, né, esfarrapada ali, para negar que eu estava tentando fazer uma tentativa de suborno. Embora é muito claro, né, de novo, a gente está pensando em termos de jogos, e aí eu estou pensando, eu preciso que o policial identifique isso como uma tentativa de suborno para que isso tenha chance de ser bem sucedido, né? Mas aqui fica muito claro por que eu tenho que escolher a estratégia de usar uma formulação indireta. Eu uso uma propriedade do raciocínio pragmático, que é a possibilidade de negar as implicaturas, de dizer não foi isso que eu quis dizer, como uma forma de escapar das consequências mais graves da tentativa de suborno. Então, essa pode ser uma explicação, né? Por que eu digo coisas de forma indireta? Para que eu não perca ali, né? Para que eu não vá para a cadeia, né? Para que eu possa negar que eu disse aquilo que, na verdade, todo mundo sabe que eu quis dizer, né? Por outro lado, né, eu posso fazer um raciocínio parecido pensando na questão, que é a questão da polidez, né? E isso que eu acho que é uma questão que, se ninguém tiver falado ainda, é uma questão muito legal e que, né, estou brincando aqui, que vai me deixar famoso, né, ou muito aborrecido, se alguém já falou disso, que é a questão da teoria da polidez. Que eu acho que a teoria da polidez dá para formalizar na teoria dos jogos, né? O que é a teoria da polidez? A teoria da polidez vai tentar explicar por que a gente, ao invés de dizer me passa o sal, a gente vai dizer você poderia, por favor, se não for incômodo, né, me alcançar o sal, né? Por quê? Porque a gente está tentando aqui não ser, enfim, um babaca, não uma pessoa que tenta ali dar ordem, que soa como uma mandona, né? Está tentando preservar isso que a teoria da polidez chama de face positiva, né? A nossa imagem de uma pessoa, enfim, legal, agradável, etc. Né? Por outro lado, a gente tem uma outra face, né? Tandão, né? Duas caras aí, que é a face negativa, que são justamente os nossos desejos pessoais. A gente quer fazer o que a gente quiser, a gente quer, enfim, né? Não ligar para os sentimentos dos outros, a gente quer se importar só com a gente, enfim, né? E essas duas coisas, elas estão em tensão, né? Ninguém quer, nem mesmo, né, essas personagens aí que a gente vê, que vocês comentam aí do Big Brother, nem mesmo a Carol Conká, é uma pessoa que não liga nada, liga zero, porque as outras pessoas vão pensar, né? E, por outro lado, não existe uma pessoa que não tenha ali, que seja minimamente preocupada com os próprios interesses, né, com aquilo que ela de fato quer. Então tem uma tensão entre essas duas coisas. O que eu acho que é interessante, que acho que dá para fazer, que acho que é muito legal, e que se ninguém tiver feito, pode ser de fato uma coisa, né, um insight legal. O que a gente está comparando aqui? A gente está comparando preferências e utilidades diferentes. Né? Utilidades em termos de ganho de face positiva e custos em termos de face positiva e ganhos em termos de face negativa. O que eu ganho aqui enquanto autorrealização, enquanto aquilo que eu quero fazer, independente do que as pessoas pensam, e aquilo que isso me custa em termos de face, o quanto que as pessoas vão me achar babaca se eu começar a fazer isso tudo que eu quero fazer, né? Isso são preferências e utilidades diferentes, então me parece que dá para formalizar isso dentro da teoria dos jogos, e isso seria muito legal. Seria pegar a teoria neogreciana, que fala dessas implicaturas, né, da geração de implicaturas, né, geral, que a gente tem visto, que a gente tem discutido até aqui, e juntar num mesmo mecanismo teórico com a teoria da polidez, que hoje em dia são duas teorias diferentes, que inclusive não conversam muito, né, que são coisas separadas. Então daria para colocar os fenômenos dessas duas teorias numa única teoria, num único aparato formal. Isso seria muito legal. Se eu puder, eu quero usar o termo, né, se ninguém tiver feito isso, isso não for me deixar super aborrecido, super decepcionado, quero usar, inclusive, o termo super teoria pragmática, né, a gente vai formar uma super teoria pragmática aqui com a teoria dos jogos. Então, é por isso que eu acho que a teoria dos jogos é muito legal, porque ela resolve vários problemas super bacanas, super problemas, inclusive, espinhosos, de forma muito natural,
né? Então, eu acho que, de fato, é uma coisa que tem muito potencial, tem pouquíssima gente trabalhando com isso, né? Não que a operação não vai falar hoje, então já vou parar aqui, né? Até onde eu sei, gente, não tem ninguém que trabalhe com teoria dos jogos no Brasil, com pragmática, né? Eu dei uma pesquisada até para ver se encontrava um manual, né, de teoria da pragmática e linguística, eu acho, e, para minha surpresa, o terceiro resultado foi a minha tese de doutorado. E isso, em todos esses anos dessa indústria vital, isso nunca aconteceu comigo, assim, de eu ter, assim, né, top results, assim, né, top resultados, primeiros resultados, assim, de busca, né. E o que é mais interessante, os 2 primeiros trabalhos não eram trabalhos de linguística, eram trabalhos de direito que falavam de pragmática no sentido banal, assim, né, no sentido de, uma solução pragmática, uma solução prática, né. Então, até onde eu sei, no Brasil não tem ninguém que trabalhe com isso, e no mundo tem pouca gente ainda, embora tenha gente muito boa, como, por exemplo, né, o Pinker, que é, né, a Marina ali, tem um retrato do Pinker ali do lado da cabeceira dela, ela acende uma velhinha ali pro Pinker todo dia de noite e tal, né. E tem gente muito boa, né, que fala sobre teoria dos jogos na linguística, mas tem muita coisa ainda por ser explorado, né. Então, por isso que eu quis falar um pouco de teoria dos jogos, porque acho que tem muita coisa aí para ser feita e quem topar ali esse meu plano secreto de dominação, não tão secreto agora que eu estou falando para todo mundo, né, de dominação do mundo aí através da teoria dos jogos na pragmática, eu acharia muito legal, né. Então era isso, gente, era assim, todo dia hoje foi uma propaganda descarada aí para tentar vender a teoria dos jogos enquanto uma possibilidade teórica legal. Espero que tenha sido bem sucedido em alguma medida aí, né? Pelo menos que vocês tenham achado interessante e tal. Se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, claro, eu fico aberto aí às questões e comentários. Eu sou parceira. Eu até falei ali no chat. Ó, tem uma reclamação aqui para atender. Sou parceira para fazer isso, como eu falei ali no chat. Quando eu falei de teoria da polidez, eu usei esse texto do Pinker aí, não esse texto, mas o que ele mesmo cita no. Meu Deus, no Do que é feito o pensamento, justamente para falar de preservação de face. Então, eu acho que faz muito sentido. Eu quero mamar. Já vai, filha, eu tô dando aula. Mamar. Olha, eu não tinha essa informação, que o Pinker já tinha tido essa sacada, então eu já posso, né, ficar frustrado de antemão aí, né, que o Pinker já teve essa sacada, muito embora, né, eu acho que ele não deve ter formalizado, de fato, a questão, né, então... Não tá formalizado, não. O insight, né, pode tá correndo aí, mas, né, o trabalho ainda pode ser feito, eu acho, né. Tem que dar uma pesquisada, né, uma garimpada ali para ver se alguém falou disso ainda, ou já falou disso, né. A Larissa disse que a Tati teve que sair antes, mas pediu para falar que ela gostou da aula e adorou os exemplos. E considerando isso, a Larissa é a última pessoa dessa turma que está online ainda. Então, eu acho que eu vou parar de gravar e aí as conversas a gente deixa para depois. Ok. Beleza, pessoal, eu acho que eu me estendi um pouco mais do que